As estrelas da honra, ó minha senhora. Não se meta onde não é chamada ou ainda se aleija. Atreve-se a dar palpites a um coronel num restaurante tradicional em Viseu. Um coronel embriagado empurrava e insultava uma mulher vestida de forma simples. Qual seria a identidade chocante que o esperava? No dia seguinte, na sala de conferências do Estado-Maior-General das Forças Armadas, vou contar-vos essa história agora. O restaurante, especialista em cozido à portuguesa, estava cheio de clientes. Apesar da hora tardia, Joana Ribeiro, brigadeiro-general e vice-comandante do Regimento de Comandos do Exército Português, estava sentada sozinha a um canto. Junto à janela, nos seus ombros deveriam estar as insígnias com uma estrela, mas o que ela vestia era um simples corta-vento azul escuro e umas calças de ganga. Ninguém naquele restaurante sabia que, aos 44 anos, ela era a mulher mais jovem na história das Forças Especiais de Portugal a ser promovida a oficial general. Joana levou uma colher de feijoada fumegante à boca, recordando os últimos 22 anos desde o primeiro dia na academia militar, quando enfrentou os olhares céticos dos instrutores masculinos, até ao presente. Cada momento tinha sido uma prova contínua. Para quebrar o preconceito de que ser mulher era uma limitação, ela treinou o dobro e teve de ser 3 vezes mais perfeita que os outros. As memórias desfilavam como um panorama, a vez em que, num treino de travessia do Rio Mondego, superou pela primeira vez os tempos dos seus colegas masculinos. A noite em que, durante um salto de paraquedas noturno, ventos fortes a desviaram da zona de aterragem, mas conseguiu regressar em segurança. E a missão no Afeganistão, quando correu para o meio do fogo cruzado para resgatar camaradas apanhados numa emboscada, 15 dias antes. Recebera a notificação de que fora aprovada para promoção no Estado-Maior do Exército e que iria receber as insígnias de major-general. Passar de 1 para 2 estrelas não era uma simples promoção. Significava assumir maiores responsabilidades e autoridade como oficial general. O seu novo posto seria o de comandante do Regimento de Comandos. Uma das unidades de elite das Forças Especiais do Exército decidira passar as suas últimas férias antes de assumir o novo posto na sua terra natal, Viseu. Para organizar os pensamentos em solidão, o ecrã do seu telemóvel tinha como fundo de ecrã um desenho da sua filha de 6 anos. Sofia era um desenho à aguarela da mãe. De uniforme, com estrelas nos ombros, o seu marido falecera 5 anos antes. Em serviço, também ele pertencente aos comandos, fora abatido a tiro durante uma operação de contra-terrorismo. Joana ainda carregava a culpa desse dia. O pensamento de não ser uma mãe presente para a filha, o equilíbrio constante entre o dever de militar e o papel de mãe. Por vezes, pesava-lhe imenso. De repente, ouviu-se um barulho alto vindo do interior do restaurante. Joana levantou a cabeça e olhou na direção do som. Perto do balcão, um homem gritava com uma jovem empregada. O rosto do homem estava vermelho pelo álcool e a sua voz tornava-se cada vez mais alta. E no exército, erros não são tolerados. Se me trouxeste o acompanhamento errado, isso chama-se incompetência. Sabe sequer quem eu sou? Joana olhou para a placa de identificação no peito do homem. Viu as insígnias de coronel do exército, 3 galões, na placa, que indicava sua pertença ao Estado-Maior do Exército. Lia-se o nome Rui Mendes. Um coronel seria comandante de regimento ou ocuparia um cargo de chefia no Estado-Maior, mas, naquele momento, ele parecia mais um brutamontes a abusar do seu poder do que um militar. A empregada era uma jovem de cerca de 22 anos, pedia desculpa repetidamente, curvando a cabeça. Mas a fúria do coronel Rui Mendes não parecia abrandar. Peço imensa desculpa. Meu senhor, foi um erro meu.
Vou trocar imediatamente. Um erro. E achas que um erro resolve tudo. É gente como tu que, se fosse para o exército, arruinava uma unidade inteira. Os jovens de hoje não têm ponta de juízo. O coronel Rui Mendes bateu com a palma da mão na mesa. O impacto fez com que um copo de água se virasse e caísse ao chão. Estilhaços de vidro voaram por todo lado. E a água salpicou a saia da empregada. Os outros clientes observavam a situação, mas ninguém se atrevia a intervir. O estatuto de militar, e especialmente o de um oficial de alta patente, como um coronel, impunha um sentimento de intimidação. Joana pousou a colher. Nos seus 22 anos de serviço militar, vira inúmeros indivíduos como aquele, pessoas que usavam as suas insígnias como um escudo para intimidar os mais fracos e abusar do poder para fins pessoais. Eram eles que manchavam a honra das Forças Armadas Portuguesas. Joana levantou-se silenciosamente da sua cadeira. Os seus movimentos eram lentos, mas continham a força controlada de uma operacional das Forças Especiais. Os seus passos em direção ao coronel Rui Mendes não faziam barulho. Eram naturais como um movimento tático de aproximação a um alvo. Parou ao lado dele e disse, com uma voz calma, meu senhor, não deve causar distúrbios no espaço público. Peço-lhe que se acalme. O coronel Rui Mendes olhou-a de cima a baixo, um rosto sem maquilhagem, um corta-vento vulgar e o cabelo apanhado num rabo de cavalo curto. Aos seus olhos, Joana não passava de uma mulher de meia idade intrometida. O quê? Quem é esta senhora? Oh, minha senhora! Vá para casa cuidar da lida doméstica. Não tem nada que se meter aqui. O olhar de Joana gelou por um instante, mas ela controlou as suas emoções. Sabia que, como militar e futura oficial general, não podia agir com base em sentimentos pessoais. Se é militar, deveria dar o exemplo. Não acha? A empregada pediu desculpa pelo seu erro. Isso não é suficiente. O rosto do coronel Rui Mendes contorceu-se ainda mais. Bêbado como estava, sentiu aquilo como um desafio à sua autoridade. Sabe quem eu sou? Sou coronel no Estado-Maior do Exército. Na logística, sabe o que significam 3 galões. Acha que uma civil, como a senhora, tem o direito de se meter com um oficial do Exército? Ele empurrou o ombro de Joana com força. Joana deu um passo atrás, mas não perdeu o equilíbrio. Como operacional dos comandos, o seu sentido de equilíbrio era perfeito. Olhou o coronel Rui Mendes diretamente nos olhos. O seu olhar não continha raiva, mas sim desilusão. Coronel Rui Mendes. Correto, disse. Joana, lendo a sua placa de identificação, por um momento, Rui ficou surpreendido. Sentiu que aquela mulher, que lia o seu nome, e posto com tanta precisão, não era uma pessoa comum. Mas o álcool apagou essa inquietação. Sim, sou o coronel Rui Mendes. E então vai fazer queixa. Os militares nem sequer estão sob a jurisdição da Polícia Civil. Joana não disse mais nada. Tirou uma nota de 50 euros da carteira, pousou-a no balcão e disse à empregada bom trabalho. Tenha força. Depois, deixou umas últimas palavras para o coronel Rui Mendes. Isto é um espaço público. Teremos a oportunidade de nos encontrar amanhã. Guarde bem este momento na memória. Coronel Mendes. A voz de Joana era baixa, mas clara. Havia nela uma certa convicção. Rai, sem compreender o significado das suas palavras, riu-se com desdém. Amanhã, esta senhora perdeu o juízo. Onde é que nos vamos encontrar amanhã? No Ministério da Defesa, no Palácio de Belém? Ele riu-se da sua própria piada. Os clientes à volta soltaram risos constrangidos, mas a expressão de Joana não mudou. Ela virou-lhe as costas, abriu a porta do restaurante e saiu. O ar frio do início do inverno bateu-lhe no rosto ao sair do restaurante.
Joana dirigiu-se ao seu carro. Estacionado no parque, era um carro nacional, um sedã de gama média, já com alguns anos. Quando se tornasse oficial general, teria direito a um carro oficial e a um motorista. Mas, por agora, ainda era brigadeiro general, ligou o carro e agarrou o volante com força. Não era raiva que sentia, mas tristeza. Aquele homem é um militar. Aquele homem usa 3 galões. Joana lembrou-se do dia da sua cerimônia de ingresso na Academia Militar. 22 anos antes. O juramento que fez perante a bandeira portuguesa, o momento em que jurou defender Portugal e o seu povo, ser uma militar com honra e orgulho. E de tudo que sacrificou para cumprir esse juramento, o telemóvel tocou. Era uma mensagem da sua sogra, que vivia em Coimbra. Dizia que a Sofia tinha jantado bem e que tinha feito outro desenho da mãe. Joana sorriu ao ler a mensagem e prometeu a si mesma, mais uma vez, o que ela tinha de proteger não era um posto ou poder, mas sim o mundo em que a sua filha iria viver, e não podia deixar impunes aqueles que manchavam esse mundo. Joana verificou a agenda para a reunião de comando do Estado-Maior do Exército do dia seguinte. A cerimônia de tomada de posse do novo comandante do Regimento de Comandos estava marcada. A sua cerimônia de tomada de posse, o momento em que receberia as 2 estrelas, o coronel Rui Mendes, sendo do Estado-Maior de Logística, estaria certamente presente. Joana ligou o motor. O dia seguinte seria um dia que ele jamais esqueceria. O momento em que ele perceberia quem era a senhora que ele insultara. E isso não seria uma simples vingança, mas sim o início do restabelecimento da disciplina que um militar português deve manter. O carro deixou as ruas noturnas de Viseu e seguiu em direção a Lisboa. Os olhos de Joana, mesmo na escuridão, não vacilavam. Ela era uma guerreira que sobrevivera 22 anos nos comandos. E, a partir do dia seguinte, como oficial com 2 estrelas, começaria uma nova guerra. Uma guerra contra a corrupção, os abusos e tudo o que manchava a honra de um militar. Lisboa, o edifício do Estado-Maior do Exército, em Monsanto, fervilhava de atividade desde cedo. O coronel Rui Mendes saiu do seu carro, massarrando as têmporas. A aguardente que bebera na noite anterior no restaurante em Viseu ainda lhe toldava o pensamento, juntamente com a dor de cabeça da ressaca. As memórias da noite anterior surgiam-lhe de forma vaga. Ter gritado com a empregada do restaurante e uma mulher estranha que se metera. Rui abanou a cabeça. Não era nada de importante. O que é que uma civil poderia fazer contra ele? Um oficial do exército, Rui Mendes, chefe da divisão de aquisições do Estado-Maior de Logística, era coronel há 3 anos. Os 3 galões, ele orgulhava-se daquelas insígnias, eram um símbolo de 25 anos de carreira militar, desde que se formara na Academia Militar. No entanto, alguns dos seus colegas de curso já estavam na lista de promoção a major-general e outros já usavam as insígnias de brigadeiro-general. Esse facto sempre o incomodara. Ele não se considerava inferior a eles. Ao entrar no gabinete do Estado-Maior de Logística, o seu superior abordou-o, Coronel Mendes. Sabe que hoje, às 10h, a reunião de comando na sala de conferências, certo? Zai. Sim, que reunião era? É a cerimônia de tomada de posse do novo comandante do Regimento de Comandos. Como o novo comandante foi promovido a major-general, todos os principais comandantes do Estado-Maior estarão presentes. Rui acenou com a cabeça. O Regimento de Comandos era considerado a unidade de elite das forças especiais. Ou seu comandante era um major-general? Era natural que as principais figuras do Estado-Maior estivessem presentes numa cerimônia de tomada de posse de um oficial general
com 2 estrelas, quem é o novo comandante? É a Major-General Joana Ribeiro. Já deve ter ouvido falar, foi a primeira mulher a ser promovida a brigadeiro-general nos comandos e, agora, é a mais jovem major-general? Rui Mendes achava o nome, Joana Ribeiro, vagamente familiar. Lembrava-se de ter ouvido falar de uma oficial mulher famosa nos comandos, mas não se recordava dos pormenores, não lhe deu grande importância. Pensava que, por mais competente que uma oficial mulher fosse, nunca conseguiria ombrear com um homem numa unidade de forças especiais. A Tinha Mãe. Rui vestiu o seu uniforme de gala e dirigiu-se à sala de conferências. O corredor já estava cheio de oficiais, de majores a coronéis e até oficiais generais, com estrelas nos ombros. A sala de conferências era o maior auditório do Estado-Maior do Exército, com capacidade para mais de 700 pessoas. No palco, a bandeira de Portugal e o estandarte do Exército estavam lado a lado e, na parede de fundo, uma placa com o lema do Exército Português. Rui sentou-se na secção reservada aos coronéis. Ao seu lado, estavam colegas da mesma patente. Trocou cumprimentos breves com eles e olhou para o palco. Em breve, um major-general, com 2 estrelas, estaria naquele palco, uma oficial general. Uma patente acima da sua. Rui sentiu uma impaciência inexplicável. Quando é que ele chegaria àquele lugar? Às 10h em ponto. O mestre de cerimônias subiu ao palco. Era um coronel do Departamento de Pessoal do Estado-Maior do Exército. Pegou no microfone. Com voz calma, anunciou o início do evento. Vamos dar início à cerimônia de tomada de posse do comandante do Regimento de Comandos. Pede-se a todos os presentes que se levantem. Todos os oficiais na sala levantaram-se de uma só vez. Rui também se levantou, verificando mais uma vez os botões do seu uniforme. Uma cerimônia de tomada de posse era um ritual solene, especialmente a de um oficial general, hino nacional. Enquanto o hino nacional ecoava, Rui olhava para a bandeira portuguesa no palco. 25 anos antes, na cerimônia de ingresso na Academia Militar, também cantara o hino assim. Naquela altura, ele era puro, cheio da determinação de defender o país, mas, com o passar dos anos, essa pureza fora se desgastando. Promoções, colocações, contactos. A vida militar era mais complexa do que pensara. E Manban, para sobreviver, por vezes, era preciso fazer cedências. O hino terminou e o mestre de cerimônias voltou ao microfone. Será entregue uma placa de agradecimento ao comandante cessante do Regimento de Comandos, Major-General Nuno Marques. Pela porta lateral do palco, entrou um major-general de 60 e poucos anos. As 2 estrelas nos seus ombros brilhavam. O major-general Nuno Marques liderara o Regimento de Comandos durante 4 anos e agora transitava para um novo posto. O vice-chefe do Estado-Maior do Exército, em representação do chefe do Estado-Maior, entregou-lhe a placa de agradecimento. E o major-general Nuno Marques fez um breve discurso de despedida. Meus caros camaradas de armas, tive a honra de comandar o Regimento de Comandos durante 4 anos. Agora, ao entregar o comando ao meu sucessor, desejo os maiores sucessos à unidade. O major-general Nuno Marques fez a continência e retirou-se. Agora, era a vez do novo comandante. Rui conteve um bocejo e olhou para o relógio. Depois da cerimônia, seria a hora de almoço. Tinha um encontro com seus colegas de curso nessa noite. A ideia de beber mais álcool com a ressaca que tinha não o animava. A voz do mestre de cerimônias ecoou novamente. A nova comandante do Regimento de Comandos, Major-General Joana Ribeiro. Vai dar entrada? Sentido.
Todos os oficiais na sala endireitaram a postura. Rui também se pôs em sentido. Mecanicamente, o seu olhar estava fixo na porta lateral do palco, a porta abriu-se e uma pessoa entrou. O coração de Rui pareceu parar. A figura que subia ao palco era uma mulher de 40 e poucos anos, um uniforme do exército impecavelmente passado a ferro, 2 estrelas brilhantes nos ombros e inúmeras condecorações no peito, mas o que prendeu o olhar de Rui foi o seu rosto. O cabelo apanhado num coque, um rosto aprumado e sem maquilhagem e, acima de tudo, aquele olhar era a mesma mulher que ele. Na noite anterior, no restaurante em Viseu, chamara de senhora e empurrara. A cor desapareceu do rosto de Rui. As suas mãos começaram a tremer. Um colega ao seu lado notou o seu estranho comportamento e perguntou, em voz baixa, Coronel, está tudo bem? Rui não conseguiu responder. A sua mente estava completamente em branco. As cenas da noite anterior passaram-lhe pela cabeça como um filme, os insultos que proferira, o empurrão violento e as últimas palavras que ela lhe deixara. Teremos a oportunidade de nos encontrar amanhã. Guarde bem este momento na memória. Coronel Mendes. Ela sabia. Sabia que ele era o Coronel Rui Mendes e que se encontrariam naquele lugar. No dia seguinte, ela soubera de tudo. Do princípio ao fim, a Major-General Joana Ribeiro parou no centro do palco. A sua postura era perfeita. Os ombros direitos. O olhar fixo em frente. Não vacilava. Mesmo perante mais de 700 oficiais, o mestre de cerimônias ordenou a continência. E todos os oficiais fizeram a continência em uníssono. A Major-General Joana Ribeiro retribuiu a vontade. A sua voz era clara. Ecoou por toda a sala através do microfone. Roy, mantendo a posição de sentido, sentiu as pernas a fraquejar. Só agora percebia o erro terrível que cometera. Descansar. A continência terminou e todos se sentaram. A Major-General Joana Ribeiro não abriu qualquer papel. Parecia ter o seu discurso de tomada de posse memorizado, ou talvez, por estar a expressar as suas convicções, não precisasse de um guião. Caros camaradas de armas e a todos os comandantes presentes, o meu muito obrigada. A voz da Major-General Joana Ribeiro era calma, mas firme. Todos na sala concentraram-se nas suas palavras. Hoje, ao assumir o comando do regimento de comandos e ao envergar as insígnias de Major-General, sinto um enorme peso da responsabilidade. Estas 2 estrelas não são meras insígnias de posto, são um símbolo da confiança que o povo português deposita em nós. Rui ouvia as suas palavras, suando frio. O olhar da Major-General Joana Ribeiro percorria lentamente a sala. Cada vez que aquele olhar pousava nele, Rui sentia que lhe faltava o ar. Durante 22 anos, servi nos comandos e aprendi muito. O espírito de sacrifício dos meus camaradas e, acima de tudo, aprendi o que é a honra de um militar. A honra de um militar não vem das insígnias no ombro, vem da forma como agimos. A Major-General Joana Ribeiro fez uma pausa. O seu olhar tornou-se mais incisivo. Um militar é aquele que protege o povo. O ordenado que recebemos vem dos impostos dos cidadãos. O uniforme que vestimos é o traje da responsabilidade que o povo nos confiou. Mas se nós trairmos essa responsabilidade, usarmos o poder para fins pessoais e intimidarmos os mais fracos, o que acontecerá? A sala ficou em silêncio. As palavras da Major-General Joana Ribeiro não eram um simples discurso de tomada de posse. Era uma declaração como comandante do regimento de comandos e como Major-General do Exército Português. Prometo, defenderei a honra de um militar, não farei cedências à corrupção e responsabilizarei todos aqueles que abusam do poder. O olhar da Major-General Joana Ribeiro fixou-se precisamente em Rui Mendes.
Rui não conseguiu desviar o olhar. Sentia-se como um alvo numa carreira de tiro. O facto de termos um posto elevado, de usarmos estrelas nos ombros, não nos coloca acima da lei. Pelo contrário, exige-nos um padrão moral mais elevado. Essa é a responsabilidade de um oficial general. O discurso terminou. Seguiram-se aplausos. Mas Rui não conseguiu aplaudir. As suas mãos tremiam sobre os joelhos. A Major-General Joana Ribeiro desceu do palco. Numa cerimônia de tomada de posse normal, receberia agora os cumprimentos e o evento terminaria, mas a Major-General Joana Ribeiro desceu pelo corredor entre os presentes. Os seus passos eram precisos, o seu destino era claro. A fila onde Rui estava sentado, todos os olhares na sala seguiram a Major-General Joana Ribeiro. As pessoas não percebiam o que se estava a passar. Mas Rui sabia. Chegara a hora do julgamento, a Major-General Joana Ribeiro parou em frente a Rui, olhou para ele de cima, 2 estrelas e 3 galões. Uma diferença de um posto, mas, naquele momento, essa diferença parecia muito maior. Coronel Rui Mendes. A Major-General Joana Ribeiro chamou-o pelo nome. Rui levantou-se de um salto. Estava em sentido? Sim, minha general. A sua voz tremia. A expressão da Major-General Joana Ribeiro não mudou. Lembra-se da noite de ontem? Sim, minha general. Lembro-me. O rosto de Rui estava pálido. Ele sabia que tudo estava acabado. A Major-General Joana Ribeiro falou lentamente. Ontem à noite, num restaurante em Viseu, o senhor coronel agrediu verbal e fisicamente uma empregada civil e agrediu fisicamente uma civil que tentou intervir como militar e especialmente como oficial superior, com o posto de coronel. Teve um comportamento inaceitável. A sala começou a murmurar. As pessoas tentavam perceber o que se passava. Rui não aguentou mais. Ajoelhou-se. Peço desculpa. Minha general. Oi, Arai. A Major-General Joana Ribeiro olhou para ele. Nos seus olhos não havia raiva, mas sim desilusão. Os 3 galões que o senhor coronel enverga não lhe foram dados para insultar civis. São um símbolo da responsabilidade de proteger o povo. Rui não conseguia levantar a cabeça. A Major-General Joana Ribeiro fez um sinal para o fundo da sala. 2 investigadores da Polícia Judiciária Militar avançaram. Coronel Rui Mendes será investigado pela Justiça Militar. Juntamente com a acusação de agressão, será também investigada a suspeita de corrupção no fornecimento de equipamento militar. Os olhos de Rui arregalaram-se. Corrupção no fornecimento de equipamento militar. Como é que ela sabia disso? A Major-General Joana Ribeiro leu a sua expressão. Foram detectados indícios de relações impróprias com empresas de fornecimento militar na sua qualidade de chefe da Divisão de Aquisições do Estado-Maior de Logística. Isto não é de ontem nem de hoje. Rui desmoronou completamente. Os agentes da PJM levantaram-no. Centenas de oficiais observaram as costas de Rui Mendes enquanto ele saía da sala. A Major-General Joana Ribeiro voltou a subir ao palco. Pegou no microfone e disse as suas últimas palavras. O exército português é um exército justo. Somos o exército do povo. Manteremos esse princípio. A sala ficou em silêncio. E depois, uma pessoa começou a aplaudir. Em pouco tempo, os aplausos espalharam-se por toda a sala. A primeira missão da Major-General Joana Ribeiro tinha começado. A detenção do coronel Rui Mendes causou uma grande onda de choque no Estado-Maior do Exército. O caso de uma recém-empossada major-general que repreendeu e deteve publicamente um coronel no dia da sua tomada de posse era inédito na história militar. Alguns consideraram a atitude de Joana Ribeiro excessiva. No entanto, a maioria dos oficiais manteve-se em silêncio. O boato de que os crimes de Rui não eram um mero desvio pessoal já se tinha espalhado na sala de interrogatórios da Polícia Judiciária Militar, em
Lisboa. O coronel Rui Mendes estava a ser interrogado. No início, negou e arranjou desculpas. Mas à medida que as provas foram sendo apresentadas uma a uma, a sua defesa ruiu. Os documentos preparados por Joana Ribeiro eram meticulosos. As relações impróprias que Rui mantivera com certas empresas de fornecimento, enquanto chefe da divisão de aquisições, os subornos recebidos durante o processo de adjudicação e até o rastro desse dinheiro, tudo fora investigado. O investigador da PJM pousou uma pilha de documentos à frente de Rui. Coronel, o que é isto? São os extratos da sua conta offshore. Nos últimos 3 anos, entraram mais de 8 milhões de euros. Não é um montante que se consiga juntar com o salário de um chefe de divisão? Pois não. Rui baixou a cabeça, as suas mãos tremiam. O investigador continuou a pressionar, não conseguiu fazer isto sozinho. Quem mais está envolvido, deve haver alguém acima de si a dar ordens. Se falar com franqueza, a sua pena pode ser reduzida. Após um longo silêncio, Rui abriu a boca. O Círculo de Cooperação da Indústria de Defesa. O Círculo de Cooperação da Indústria de Defesa. O que é isso? É uma organização informal, criada por oficiais generais na reserva, oficiais superiores no ativo e empresas da indústria de defesa. Aparentemente, parece um grupo de convívio para o desenvolvimento da indústria de defesa nacional. Mas, na realidade, é um cartel para a corrupção em contratos e para a criação de fundos ilícitos. A expressão do investigador endureceu. Rui continuou: eu sou apenas um peão. Acima de mim há generais, brigadeiros e majores generais. E no topo? Quem está no topo? Rui baixou a voz, como se até pronunciar o nome fosse assustador. O general Arthur de Almeida, o antigo chefe do Estado-Maior do Exército, Arthur de Almeida. O nome era lendário dentro das Forças Armadas, um homem que, em 42 anos de serviço militar, chegara às 4 estrelas e ocupara o mais alto cargo do Exército, o de chefe do Estado-Maior, mesmo depois de passar a reserva. 5 anos antes, a sua influência permanecia intacta. Era a figura central das associações de oficiais generais na reserva e consultor de várias empresas de defesa, aparentemente um velho general com uma carreira brilhante, mas, segundo o testemunho de Rui, era ele quem estava no topo da pirâmide da corrupção militar. A Major-General Joana Ribeiro recebeu o relatório da confissão de Rui do comandante da PJM. Sentada no seu gabinete de comandante do Regimento de Comandos, leu o relatório e fechou os olhos. Arthur de Almeida. Ao ouvir o nome, não ficou surpreendida. Era um nome que já esperava. Nos seus 22 anos nos comandos, Joana testemunhara o lado negro das Forças Armadas. Corrupção em contratos, desvio de fundos, tráfico de influências. Quando se questionava por que é que estas práticas não eram erradicadas, a conclusão a que chegava era simples, porque existia uma enorme rede de proteção, e no centro dessa rede estavam figuras como Arthur de Almeida. Joana pousou o relatório e chamou seu chefe de Estado-Maior. O chefe de Estado-Maior do regimento era um coronel experiente, como já servia na unidade antes da chegada de Joana. Conhecia bem os assuntos internos. Meu chefe de Estado-Maior conhece a figura de Arthur de Almeida? Refere-se ao general na reserva. Arthur de Almeida? Exatamente. A expressão do chefe de Estado-Maior tornou-se sombria. Apenas ouvi rumores. Disse que, depois de passar a reserva, se tornou o centro do lobby da indústria de defesa, mas, como não há provas concretas, dizem que ninguém se atreve a tocar-lhe. Agora, há provas. Temos a confissão do coronel Rui Mendes. O chefe de Estado-Maior mostrou uma expressão preocupada. Minha comandante, tem de ter cuidado. O general Arthur de Almeida
mesmo no ativo. Tinha uma rede de contactos imensa. Há rumores de que ainda hoje tem influência no Ministério da Defesa, em Belém e no Parlamento. Por mais justa que a senhora seja, o adversário é demasiado grande. Joana acenou com a cabeça. Compreendia a preocupação do seu chefe de Estado-Maior, mas não podia recuar. Meu chefe de Estado-Maior, quando recebi as minhas estrelas, fiz um juramento de defender a honra do Exército. Por maior que seja a figura de Arthur de Almeida, ele não pode estar acima da lei. O chefe de Estado-Maior olhou nos olhos de Joana Ribeiro. Não havia neles qualquer hesitação. Suspirou e disse: compreendido. Seguirei as suas ordens. Minha comandante, de que precisa, primeiro, temos de apurar os movimentos e a situação patrimonial de Arthur de Almeida. Se agirmos oficialmente, ele vai perceber. Temos de reunir provas de forma inequívoca. Joana Ribeiro convocou um grupo de pessoas de confiança, o major responsável pela inteligência do regimento de comandos, um capitão da equipa de investigação especial da PJM e um coronel destacado da Inspeção Geral da Defesa Nacional. Eram todos oficiais conhecidos pela sua integridade e competência. Meus senhores, esta operação é extraoficial, não seguirá a linha de comando formal, pode ser perigoso, mas é algo que tem de ser feito. O major da inteligência perguntou: quem é o alvo? O general na reserva? Arthur de Almeida. A sala ficou em silêncio. Todos conheciam o peso daquele nome. O capitão da PJM perguntou: com cautela, minha general, por acaso obteve autorização da presidência ou do ministro da Defesa? Ainda não. Quando as provas forem irrefutáveis, farei o relatório. Se o fizermos agora, a informação pode vazar. O coronel da Inspeção Geral acenou com a cabeça. Compreendido. Dê-nos as suas ordens sobre o que devemos fazer. Joana Ribeiro abriu os documentos que preparara. Arthur de Almeida possui uma quinta na Serra de Sintra. Oficialmente, está declarada como um imóvel de 1 milhão de euros. Mas, na realidade, a sua dimensão é muito maior. Imagens de satélite sugerem a existência de instalações subterrâneas. O major da inteligência ampliou a imagem para examinar. O espaço subterrâneo parece bastante grande. O que estará ele a esconder? Fundos ilícitos e provas. O dinheiro que o Círculo de Cooperação da Indústria de Defesa acumulou nos últimos 15 anos deve ter ido para algum lado. Presume-se que lá estejam os livros de contas, barras de ouro e a lista dos envolvidos. O capitão da PJM perguntou: será possível aceder à quinta? Deve haver seguranças privados. Vamos começar pela vigilância. Apuramos os movimentos de Arthur de Almeida e identificamos as pessoas que entram e saem da quinta. E, no momento oportuno, com um mandado, procederemos a uma busca. Nas 4 semanas seguintes, a equipa de Joana Ribeiro vigiou Arthur de Almeida. Ele passava 5 dias por semana num apartamento de luxo em Lisboa e 2 dias na quinta em Sintra. Na quinta, estavam permanentemente 10 funcionários de uma empresa de segurança privada e os visitantes eram rigorosamente controlados. Entre os visitantes, havia coronéis no ativo, presidentes de empresas de defesa e até figuras que pareciam ser assessores parlamentares. O major da inteligência reportou a Joana Ribeiro a informação recolhida. A cave da quinta é muito mais complexa do que esperávamos. Parece ter sido construída por especialistas externos e os sistemas de vigilância e segurança são de última geração. Uma busca normal terá dificuldade em entrar. Joana Ribeiro ficou a pensar. Seguindo os procedimentos legais, teriam de obter um mandado e agir em conjunto com a PJM e o Ministério Público, mas isso daria tempo a Arthur de Almeida. Tempo para destruir as provas. Nesse momento, o chefe de Estado-Maior entrou com um relatório urgente. Minha comandante, temos um grande problema.
O lado de Arthur de Almeida está a mexer-se. O que quer dizer? A Comissão de Defesa Nacional do Parlamento exigiu uma investigação sobre si. A razão é a detenção indevida do coronel Rui Mendes na cerimônia de tomada de posse e também foi levantada a suspeita de abuso de poder. Joana Ribeiro já esperava por isto. Arthur de Almeida não ficaria quieto. Ele começara a usar a sua rede de contactos para pressionar. Era o passo esperado. É a prova de que eles estão a ficar desesperados. Mas, minha comandante, se a investigação parlamentar começar, a nossa investigação pode ser interrompida. Joana Ribeiro olhou pela janela. Viam-se as cristas dos campos de treino do regimento. Para lá daquelas colinas ficava a quinta de Arthur de Almeida, e lá estavam escondidas as provas que corromperam dezenas de militares. Não temos tempo. Temos de pressionar Arthur de Almeida. O chefe de Estado-Maior perguntou: como faremos? Joana Ribeiro disse, com uma expressão determinada: vou solicitar uma investigação oficial ao Ministério Público Militar. Entregarei a confissão de Rui e as provas que reunimos. Ao mesmo tempo, passaremos a informação à imprensa, por mais poder que Arthur de Almeida tenha. Não poderá ignorar a opinião pública. É perigoso? Arthur de Almeida não ficará de braços cruzados. Oisai? Mas é a única forma. Naquela noite, Joana Ribeiro foi a Lisboa e encontrou-se com o Procurador-Geral Militar. O Procurador-Geral era um oficial general do corpo jurídico. Ele examinou os documentos que Joana lhe trouxe e abanou a cabeça. Major General, isto é uma bomba. Se o general Arthur de Almeida estiver envolvido, as repercussões serão enormes. É por isso mesmo que temos de o fazer. Se enterrarmos isto, a honra do exército nunca será recuperada. O procurador-geral, após uma longa reflexão, tomou uma decisão. Está bem. Iniciaremos uma investigação oficial, mas a senhora general também tem de estar preparada. Se isto ocorrer mal, a sua carreira também pode acabar. Joana Ribeiro respondeu: com serenidade, há coisas mais importantes do que a minha carreira. 3 dias depois, os principais jornais noticiavam a suspeita de corrupção militar, uma grande rede de corrupção em contratos de fornecimento, envolvendo um general na reserva e oficiais no ativo, e a existência de uma organização secreta chamada Círculo de Cooperação da Indústria de Defesa. A opinião pública incendiou-se e o Ministério da Defesa convocou uma reunião de emergência na quinta de Arthur de Almeida. Também se realizou uma reunião de emergência, mas eles ainda não sabiam que este era apenas o primeiro lance de Joana Ribeiro e que ela ainda tinha muitas cartas na manga e que Arthur de Almeida em breve tomaria uma decisão desesperada, uma decisão que visava o único ponto fraco de Joana Ribeiro, Coimbra, em frente a uma escola primária. Mãe, Sofia saiu do portão da escola com seus amigos. Aos 6 anos, Sofia estava no primeiro ano. Era uma menina pequena, com os olhos vivos da mãe. Na sua mochila, levava o desenho que fizera nesse dia. Um desenho da mãe com estrelas nos ombros. Normalmente, a avó estaria à sua espera à porta da escola. Mas hoje, em vez da avó, um homem desconhecido aproximou-se de Sofia. O homem, de 50 e poucos anos, disse, sorrindo: "Eis a Sofia." "Não é. A tua avó não se está a sentir muito bem. Por isso o tio veio buscar-te." Sofia inclinou a cabeça, desconfiada. A mãe sempre lhe dissera: "Não vás com estranhos." Mas o homem tirou o telemóvel e mostrou-lhe uma fotografia. Era uma fotografia da avó, deitada numa cama de hospital. "A avó está muito doente. Temos de ir depressa." Sofia estava assustada, mas preocupada com a avó. O homem pegou-lhe na mão. Nesse momento, um SUV cinzento parou em frente à escola. O homem meteu Sofia rapidamente no carro. Quando Sofia tentou gritar, outro homem tapou-lhe a boca. O carro arrancou a alta velocidade.
As câmaras de vigilância da escola gravaram toda a cena, mas a matrícula era falsa e os rostos dos homens estavam cobertos por chapéus e máscaras, na mesma altura, no quartel do regimento de comandos, na sala do comandante. A Major-General Joana Ribeiro estava a rever planos de operações. Era o plano para um exercício conjunto a realizar no mês seguinte. Nesse momento, o telemóvel tocou. Era uma chamada da sua sogra. Estou. Mãe, do outro lado, ouviu a voz aflita da sogra. Joana. Aconteceu uma desgraça. A Sofia não voltou da escola. Fui à escola e a professora disse que ela já tinha saído. Mas não chegou a casa. A mão de Joana parou. A mão que segurava o telemóvel apertou com força. Que horas são? São 4h10. E ela ainda não chegou. Também não atende o telemóvel da Sofia. Joana? Será que? Joana levantou-se de imediato. O seu instinto, treinado em 22 anos, como operacional das Forças Especiais, soou o alarme. Isto não era um simples atraso. Mãe, ligue já para a polícia. Eu vou para aí imediatamente. Desligou a chamada e chamou o chefe de Estado-Maior. Antes que ele entrasse, o telemóvel de Joana tocou novamente um número desconhecido. Joana atendeu. Joana Ribeiro. Do outro lado, ouviu a voz de um homem idoso, lenta e ameaçadora. Major-General Joana Ribeiro. É o Arthur de Almeida. O olhar de Joana gelou. Arthur de Almeida. Ao ouvir o nome, tudo se tornou claro. O que se passa? Temos a sua filha conosco, 6 anos. Não é Sofia. Arro eu? Joana susteve a respiração. A raiva subiu-lhe à cabeça. Mas ela controlou as emoções. O que precisava agora era de sangue frio. A mão que segurava o telemóvel tremia. Mas a sua voz não vacilou. Se tocar num só cabelo dela, eu o mato? Arthur de Almeida riu-se. Um riso de desdém. Major General. Ameaças não servem de nada. O que quero exemple? Mande parar a investigação ao coronel Rui Mendes e destrua todas as provas sobre o Círculo de Cooperação da Indústria de Defesa. Anuncie à imprensa que o que foi noticiado era falso. Ame e dispa o uniforme. Entregue as suas insígnias de Major General e passe a reserva. E então, a menina voltará sã e salva. Joana ficou em silêncio. Arthur de Almeida continuou. Dou-lhe 3 horas. Dentro de 3 horas, convoque uma conferência de imprensa e anuncie que tudo não passou de um mal-entendido. E apresente o seu pedido de passagem à reserva. E então, a menina será deixada em frente à Câmara Municipal de Coimbra. Se não o fizer... Arthur de Almeida não terminou a frase. Não precisava. O significado era claro. A chamada foi desligada. A Major-General Joana Ribeiro pousou o telemóvel. Lágrimas brotaram-lhe nos olhos. A sua filha de 6 anos, a filha que criara sozinha depois de perder o marido, a menina que se orgulhava aos amigos por a mãe ser militar, essa menina estaria agora num lugar estranho. A tremer de medo, o chefe de Estado-Maior entrou. Minha comandante? O que se passa? Joana fechou os olhos por um momento e quando os abriu novamente, os seus olhos já não eram os de uma mãe. Eram os de uma operacional das Forças Especiais que passara 22 anos em território inimigo, meu chefe de Estado-Maior. A minha filha foi raptada. Foi o Arthur de Almeida. O rosto do chefe de Estado-Maior endureceu. Vou contactar imediatamente a polícia e a PJM. Não. Arthur de Almeida deu-me 3 horas. Se uma investigação oficial começar, a vida da minha filha estará em perigo. Então, o que vai fazer? A Major-General Joana Ribeiro levantou-se. Vou buscar. Lá pessoalmente, minha comandante. Isso é demasiado perigoso. A quinta de Arthur de Almeida tem seguranças armados. Joana olhou pela janela. Ao longe, via-se a serra de Sintra
A quinta de Arthur de Almeida ficava naquela encosta, meu chefe de Estado-Maior? Chame-me o sargento-chefe Sérgio Costa. O sargento-chefe Sérgio Costa era um camarada de armas que acompanhara Joana durante 22 anos. Era o sargento-mor dos comandos, considerado a elite dos sargentos do exército. Era um homem que realizara operações com Joana desde que ela era alferes. 40 minutos depois, o sargento-chefe Sérgio Costa chegou ao gabinete do comandante. Aos 50 e poucos anos, mantinha uma compleição física robusta. Joana explicou-lhe a situação. Sargento-chefe, a minha filha foi raptada. Foi o Arthur de Almeida. O rosto de Sérgio endureceu. Ele vira a Sofia várias vezes, em eventos da unidade. Quando Joana levava a filha, ele brincara com ela. Sabe a localização? Numa quinta, na Serra de Sintra. Tem 10 seguranças permanentemente. Sérgio pensou por um momento e depois acenou com a cabeça. Compreendido? Vou preparar-me. Joana e Sérgio dirigiram-se ao arsenal da unidade. O responsável pelo arsenal era um sargento. Joana apresentou a sua identificação e disse: situação de emergência. Prepare 2 conjuntos de equipamento tático. O sargento pareceu surpreendido, mas obedeceu à ordem da comandante. Joana e Sérgio vestiram os uniformes táticos dos comandos. Colete balístico, colete tático, óculos de visão noturna, uma pistola e uma faca tática. Não levaram munições reais. Isto não era uma guerra, sargento-chefe. Vamos operar sem munições reais. Compreendido? Minha comandante? Os 2 entraram num carro civil e seguiram para Sintra. No carro, Joana reviu as imagens de satélite da quinta de Arthur de Almeida. Eram os dados fornecidos pelo major da inteligência. A quinta situava-se à meia encosta, com apenas uma estrada de acesso. Havia câmaras de vigilância por todo o lado. A aproximação frontal é impossível. Vamos aproximar-nos pela retaguarda. Pela serra. Sérgio perguntou. E os seguranças? Neutralizamo-los o mais silenciosamente possível. O objetivo é resgatar a Sofia. O sol pôs-se e a escuridão caiu. Os 2 pararam o carro a 2 quilômetros da quinta e entraram na mata para operacionais dos comandos. A infiltração em terreno montanhoso era o básico dos básicos. Joana e Sérgio subiram a serra sem fazer barulho. 50 minutos depois, os 2 chegaram ao muro dos fundos da quinta. Com os óculos de visão noturna, observaram o interior. 2 seguranças guardavam a entrada principal e um patrulhava o perímetro do edifício. Sérgio sussurrou: trato primeiro do segurança da patrulha. Joana acenou com a cabeça. Sérgio saltou o muro e moveu-se como uma sombra. Quando o segurança da patrulha se virou, já era tarde demais. O braço de Sérgio apertou-lhe o pescoço e, 10 segundos depois, o segurança perdeu a consciência e caiu. Joana também saltou o muro. Os 2 aproximaram-se de uma janela na parte de trás do edifício. A janela estava trancada, mas com ferramentas especiais conseguiram abri-la silenciosamente. Joana entrou. O interior da quinta era maior do que pensava. O resto do chão tinha uma sala de estar, uma cozinha e um espaço que parecia ser uma sala de reuniões. Joana encontrou umas escadas, umas que subiam e outras que desciam. Onde estaria a Sofia nesse momento? Ouviu a voz de uma criança vinda do andar de cima. Mãe? Mãe? Era a Sofia. O coração de Joana disparou. Fez um sinal a Sérgio. Sérgio ficou no rés do chão, de vigia, e Joana subiu para o primeiro andar. No final do corredor, via-se luz a sair de um quarto. Joana parou em frente à porta. A porta não estava trancada. Abriu-a lentamente. Dentro do quarto, Sofia estava amarrada a uma cadeira. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas e, ao seu lado, estava Arthur de Almeida, um homem idoso de 75 anos,
Um homem que outrora ocupara o mais alto cargo do exército, na sua mão, segurava uma pistola. Estava à sua espera. Major General Arthur de Almeida sorriu. Joana olhou para Sofia. A menina, ao ver a mãe, desatou a chorar. Mãe, Joana olhou para Arthur de Almeida. Os seus olhos estavam cheios de uma fúria assassina. Solte a criança. Solto. Se cumprir as minhas condições? Claro. Fez a conferência de imprensa? Não fiz. A expressão de Arthur de Almeida endureceu. Então não se importa com o que acontece a esta criança. Se lhe fizer mal, também será o seu fim. Não terá para onde fugir? Arthur de Almeida apontou a pistola a Sofia. Joana deu um passo em frente. Atire em mim. A criança não tem culpa de nada. Acha que a investigação para seu morrer. A notícia já saiu na imprensa. O Ministério Público também já está a agir. Mesmo que eu morra, não adianta de nada. Disse Joana. Calmamente. Então por que fez isto? O que ganha em raptar uma criança? Arthur de Almeida ficou em silêncio por um momento. A sua mão tremia. Era um velho que vivera 75 anos. Mas agora estava desesperado como um rato encurralado. Dediquei 42 anos da minha vida ao exército. Cheguei a 4 estrelas. Fui chefe do Estado-Maior. E agora querem que me torne um criminoso que vá para a prisão. Foi o caminho que escolheu. Lágrimas brotaram nos olhos de Arthur de Almeida. Eu só queria viver um pouco mais confortavelmente. A pensão de reforma não chegava. Tinha de ajudar os meus camaradas mais novos também. Joana abanou a cabeça. Isso são desculpas. O senhor foi apenas ganancioso. Arthur de Almeida apontou a pistola a Joana, mas a sua mão continuava a tremer. Joana não perdeu esse momento. Moveu-se rapidamente e torceu o braço de Arthur de Almeida. A pistola caiu ao chão. Arthur de Almeida resistiu, mas não conseguiu competir com uma operacional dos comandos treinada durante 22 anos. Joana imobilizou Arthur de Almeida no chão. Acabou? Joana correu para Sofia e desamarrou-a. A menina abraçou a mãe. A chorar? Está tudo bem. Sofia, a mãe está aqui. Agora estás segura? Sérgio subiu ao primeiro andar e, com o seu telemóvel, contactou a PJM. 40 minutos depois, uma equipa de investigação especial da PJM chegou à quinta. Arthur de Almeida foi detido. E as barras de ouro e os livros de contas encontrados na cave da quinta foram apreendidos. Joana saiu da quinta com Sofia ao colo. No céu noturno, as estrelas brilhavam. As 2 estrelas nos seus ombros também brilhavam na escuridão. Nos 10 dias que se seguiram à detenção de Arthur de Almeida, a sociedade portuguesa foi abalada pelo escândalo de corrupção militar. As barras de ouro encontradas na cave da quinta de Arthur de Almeida valiam cerca de 40 milhões de euros. Nos livros de contas, estavam registrados todos os negócios ilícitos do Círculo de Cooperação da Indústria de Defesa nos últimos 15 anos. Estavam lá os nomes de 5 generais no ativo, 28 oficiais superiores e 22 presidentes de empresas de defesa. O Ministério Público Militar formou uma equipa de investigação de emergência e convocou os envolvidos um a um. Arthur de Almeida confessou todos os crimes. Já não tinha por onde escapar. Foi o maior escândalo de corrupção na história do Exército e a imprensa noticiava o caso todos os dias. No entanto, outro problema aguardava a Major-General Joana Ribeiro. A Inspeção-Geral da Defesa Nacional iniciara uma investigação sobre ela. As razões eram claras: invasão de propriedade privada sem mandado, requisição não autorizada de equipamento do arsenal da unidade e execução de uma operação independente, sem seguir a cadeia de comando oficial. Na Inspeção-Geral da Defesa Nacional, em Lisboa, a Major-General Joana Ribeiro estava sentada em frente ao inspetor. O inspetor era um coronel do corpo jurídico. Ele folheava os documentos e perguntou:
Major General, quando invadiu a quinta de Arthur de Almeida, tinha um mandado de busca? Não. Requisitou o equipamento do arsenal na qualidade de comandante da unidade. Obteve autorização do comando superior? Não obtive. Reportou o plano de operações ao comando das forças terrestres ou ao Estado-Maior do Exército? Não reportei. O inspetor pousou a caneta. Major General. A senhora violou todos os regulamentos. O facto de o resultado ter sido positivo não justifica o processo. Joana acenou com a cabeça. Ela também sabia. A sua ação era uma clara violação da lei militar. Por mais que fosse para salvar a sua filha, o uso privado da força por uma pessoa com um posto de major-general era inaceitável. Não apresentarei desculpas. É um facto que violei os regulamentos. O inspetor olhou para Joana. Nos seus olhos havia compaixão. Major General. O Ministério da Defesa está a ponderar como lidar com este caso. Por um lado, há o mérito de ter desmantelado uma grande rede de corrupção, mas, por outro lado, há a opinião de que deve ser responsabilizada para manter a disciplina militar. Joana olhou pela janela. O céu de outono sobre Lisboa estava limpo. Sob aquele céu, inúmeros militares estariam a treinar. Pessoas que vestiram o uniforme com a convicção de defender o seu país. Senhor inspetor, eu tomarei a decisão. O que quer dizer com isso? Vou passar a reserva. O inspetor mostrou uma expressão de surpresa. Major General, não precisa de ir tão longe. Preciso? Como militar, violei os regulamentos, por mais justa que fosse a razão. O facto é que violei a lei. Se eu não for punida, o que pensarão os outros oficiais? Não pensarão que, se tem um posto elevado, se pode violar a lei. Joana levantou-se. Vivi 22 anos como militar. Vivi colocando a disciplina e a honra em primeiro lugar. Agora que violei esse princípio, tenho de assumir a responsabilidade. 3 dias depois, a Major-General Joana Ribeiro foi ao gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército. O chefe do Estado-Maior era um general de 4 estrelas, o mais alto oficial do Exército. Ele recebeu Joana calorosamente. Major General. Passou por muito. Graças a si. O Exército está mais limpo. Obrigada. Meu general, sente-se. O ministro da Defesa também a elogia muito. Dizem que até estão a considerar a sua promoção a tenente-general por este feito. Joana tirou os documentos que preparara. Era o seu pedido de passagem à reserva. Meu general, vou passar à reserva. A expressão do chefe do Estado-Maior endureceu. Passar à reserva. O que está a dizer? Violei os regulamentos? Invadi um edifício civil, sem mandado. Requisitei armas sem autorização e ignorei a cadeia de comando. Isto é algo que uma pessoa com o posto de major-general não devia ter feito, mas a sua filha fora raptada era uma situação perfeitamente compreensível. Joana abanou a cabeça. Compreensão e justificação são coisas diferentes. Agradeço que o meu general me compreenda, mas não posso dizer que a minha ação foi justificada. Um militar deve, em qualquer situação, cumprir a lei e os regulamentos. Esse é o nosso princípio. O chefe do Estado-Maior, após um longo silêncio, suspirou. É realmente uma militar exemplar. É uma pena, pensando em tudo o que contribuiu para o Exército em 22 anos. Mas respeito à sua decisão. O chefe do Estado-Maior aceitou o pedido de passagem à reserva. Joana fez a continência. Meu general, obrigada por tudo. 2 semanas depois, na parada do regimento de comandos, realizou-se a cerimônia de passagem à reserva da Major-General Joana Ribeiro. Toda a unidade, 500 homens, esteve presente. E também compareceram os principais comandantes do Estado-Maior do Exército, o sargento-chefe, Sérgio Costa,
Estava na primeira fila. Lágrimas brotaram-lhe nos olhos. A voz do mestre de cerimônias ecoou pela parada. Vamos dar início à cerimônia de passagem à reserva da comandante do Regimento de Comandos. Major-General Joana Ribeiro. Joana subiu ao palco. Nos seus ombros, as 2 estrelas ainda brilhavam. Mas em breve, seriam retiradas, meus caros camaradas. Comandos. A voz de Joana tremia, mas era clara. Hoje, termino 22 anos de serviço militar e passo à reserva há 22 anos. Ao entrar na academia militar, fiz um juramento de defender o país, de proteger o povo, de defender a honra de um militar. Dei o meu melhor para cumprir esse juramento. Por vezes caí e desanimei. Mas com a ajuda dos meus camaradas, levantei-me novamente. Os militares na parada ouviam as suas palavras em silêncio absoluto. Desta vez, violei os regulamentos, por mais pessoais que fossem as razões. O facto de um militar ter violado a lei é um erro claro. Por isso, decidi despir o uniforme. Esta é a última responsabilidade que posso assumir como militar. Joana fez uma pausa. Lágrimas brotaram-lhe nos olhos. Peço-vos um favor. Defendam a honra de um militar. As insígnias não são poder. São responsabilidade. O ordenado que recebemos vem dos impostos do povo. O uniforme que vestimos é a confiança do povo. Não se esqueçam disso. Joana fez a continência. Os 500 militares retribuíram em uníssono. O chefe do Estado-Maior subiu ao palco e retirou as 2 estrelas dos ombros de Joana. Era o fim de 22 anos de serviço militar. Após a cerimônia, o sargento-chefe Sérgio Costa aproximou-se de Joana, minha comandante. Vai mesmo embora. Sim. Sargento-chefe, já não sou a comandante. Trate-me apenas por Joana. Por favor. Sérgio abanou a cabeça. Será sempre a minha comandante. No meu coração, Joana sorriu. Obrigada. Sargento-chefe, obrigada por estes 22 anos juntos. Que planos tem para o futuro? Joana olhou para o céu. Vou passar mais tempo com a Sofia. E quero ensinar crianças. Quero fazer, como professora, o que não pude fazer como militar. 4 meses depois, numa escola secundária em Coimbra, o novo ano letivo começou e os alunos receberam uma nova professora de ciências. Era Joana Ribeiro. Ela já não vestia o uniforme militar. Em vez disso, estava em frente ao quadro com uma blusa e calça simples. Olá a todos. Eu sou a vossa professora de ciências, Joana Ribeiro. Os alunos olhavam para a nova professora com curiosidade. Um aluno levantou a mão. Professora, é verdade que foi militar. Vimos nas notícias. Joana sorriu. Sim, fui militar durante 22 anos. Mas agora sou professora. Por que é que deixou? Chegou a general? Joana pensou por um momento, porque queria fazer algo mais importante. Ensinar-vos. Ser militar não é mais importante do que ser professora de ciências. Joana olhou em volta da sala. 40 alunos olhavam para ela. Um militar é alguém que defende o país, mas um professor é alguém que constrói o futuro. Porque vocês são o futuro deste país, eu não quero ensinar-vos apenas ciências. Quero ensinar-vos o que é a justiça, o que é a responsabilidade e o que é a verdadeira coragem. A sala ficou em silêncio. Os alunos encararam o olhar sério da nova professora. Meus caros, o mundo em que vivemos não é perfeito. Há injustiças e absurdos. Mas quem pode mudar isso são vocês. Se cada um de vocês viver de forma justa, o mundo melhorará pouco a pouco. A campainha tocou. Quando os alunos saíam da sala, uma aluna aproximou-se de Joana. Professora, eu também quero ser militar? Como a professora? Joana afagou o ombro da aluna. É um bom sonho. Mas lembra-te, quer sejas militar, professora ou médica,
O importante não é a profissão, mas sim como vives. Se viveres com honestidade, com justiça e para os outros, qualquer trabalho é nobre. Naquela noite, Joana jantou com Sofia. Sofia contava animadamente o que se passara na escola. Joana ouvia a filha, feliz. Já não tinha de deixar a filha sozinha por causa de uma missão. Mãe. A mãe ainda é uma general. Joana abanou a cabeça. Não. Filha, a mãe agora é professora. E as estrelas? Devolvias? A mãe já não tem estrelas. Sofia pensou por um momento e disse, não faz mal. No meu coração. A mãe ainda tem estrelas. Joana abraçou a filha com força. As lágrimas correram-lhe pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Naquela noite, os militares do regimento de comandos estavam reunidos no campo de treino. Antes do início do treino noturno, o sargento-chefe Sérgio Costa dirigiu-se aos soldados. Antes de começarmos o treino desta noite, vou contar-vos uma história. Na nossa unidade, há uma lenda, a história da Major-General Joana Ribeiro. Os soldados ouviram em silêncio. A Major-General Joana Ribeiro serviu 22 anos nos comandos. Foi discriminada inúmeras vezes por ser mulher, mas foi a militar mais forte e justa de todas. Ela ensinou-nos que as insígnias não são poder, mas sim responsabilidade, que um militar existe para servir o povo. Sérgio olhou para o céu. As estrelas brilhavam. Ela já não enverga o uniforme, mas nos nossos corações permanecerá para sempre com 2 estrelas. Não se esqueçam disso. Portugal, o grito dos soldados ecoou no céu noturno. E, ao longe, algures em Coimbra, Joana dormia tranquilamente ao lado da sua filha. Já não era militar, mas continuava a ser uma pessoa que acreditava na justiça